A série de estudos dessa semana está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que o Shalom de Deus inunde todas as áreas da sua vida enquanto meditamos na preciosa, viva e eficaz Palavra de Deus. Shalom, queridos irmãos, semana abençoada, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos nos humilhar, nos entregar, sonda-nos, ó Deus. Provérbios capítulo 24. Veja só, versículo 30 em diante. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falta de entendimento. Eis que toda estava cheia de cardos, a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que tendo eu visto, considerei, e vendo, recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco, para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Irmãos, a falta de oração produz o caos. Tudo começa a retroceder, né? O inimigo anda ao derredor como um ladrão, como um leão rugindo, procurando a quem tragar. E o Senhor disse: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar, cuidado, a carne é fraca para que você não venha cair em tentação. Quando nós começamos a orar menos, então o inimigo começa a ganhar terreno. Então nossa alma começa a ouvir a carne e retrocedemos. Como o cão que volta para o vômito, ele tinha se livrado daquilo, visto que era mal, mas agora ele come de volta. Então a pessoa começa a repensar e se voltar para o mundanismo, o pecado, achando normal. É o morno. Como aquela porca que foi lavada que volta para a lama do pecado. Cães e porcos, símbolo dos crentes que retrocedem. Em Hebreus capítulo 10 fala que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. E também fala que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que perseveram até o fim para certeza completa de fé. Aquele povo no deserto queria voltar para o Egito, outro povo queria fazer ídolos, outros murmuravam, acabaram ficando prostrados no deserto. Deus se desagradou da maioria deles. Quando nós diminuímos a oração, a nossa comunhão com Deus retrocede, então os pensamentos carnais começam a prevalecer. Sentimentos e desejos que antes você tinha sob domínio, porque estava no Espírito, Romanos 8,13 diz, pelo Espírito mortificar as obras do corpo, agora começam a prevalecer. Os nossos sentimentos não são confiáveis se não estamos cheios do Espírito Santo. Não é uma boa fonte de informação, aquelas que nós recebemos via corpo ou carne. Mas quando paramos de orar e ouvir o Senhor, toda a fonte de informação vem do corpo da carne. De maneira que aquilo que não nos irritava, agora nos irrita. Aquilo que não nos seduzia mais, agora nos seduz. Aquilo que nós não caíamos mais, começamos a cair. Qualquer coisa nos entristece, nos aborrece, nos desanima. E a nossa interpretação dos fatos se deteriora muito. Não há nada mais enganoso que o coração do homem. Aqui está falando nesse sentido da alma enganada pela carne. O homem carnal, ele pensa que está, vamos dizer assim, percebendo algo, mas não está. Ele está sendo manipulado como marionete do diabo. O homem que ora pouco, ele começa a ter ruins suspeitas. Ele começa a ter vãs imaginações, sofismas. Então ele interpreta tudo errado, pessoal. E o pior é que ele confia nessas interpretações. Ele começa a achar que as pessoas estão contra ele. Não estão. Ele começa a achar que as pessoas estão falando mal dele. Não estão. Ele começa a achar que a coisa está complicada e difícil, já está tudo resolvido. E aí a pessoa ela fica
embolada nos espinhos, enroscada nas urtigas. Aquele caminho que ela conseguia caminhar e avançar de glória em glória, de fé em fé, agora o seu caminho cheio de espinhos, o telhado gotejando. Há uma vida sem sal, sem sabor, sem prazer. A pessoa já levanta cansada, estressada, irritada. A falta de oração tira o brilho da vida. A vida fica em preto e branco, sabe? A pessoa, quando ela para de orar e de buscar ao Senhor, de estar junto com os irmãos, ela não percebe. O diabo não pega o pão inteiro, para que a pessoa não perceba. Ele vai tirando fatia por fatia, de maneira que a pessoa não vai percebendo. Como aquela história, né? Que o sapinho estava numa panela e a pessoa foi esquentando a água bem devagarzinho, morna, né? O sapinho foi relaxando, foi dormindo e a temperatura foi subindo, mas bem devagarzinho. E quando vê, o sapo morreu fritado, sem perceber. Então, cada grau que ia subindo, ele ia anestesiando. Então o inimigo vai pegando pelas beiradas. A pessoa pensa: para que orar? Para que ler a palavra? Para que estar no meio dos meus irmãos ouvindo a palavra? E, como diz aquele livro, ocupado demais para não orar, né? Quando Daniel era um homem muito ocupado e parava 3 vezes por dia para orar, não significa perda. Quando você para recarregar o celular, é investimento. Quando você para orar, você está reabastecendo, e o que você vai fazer vai sair com qualidade, porque o Senhor disse: se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. Essa tentação de dizer assim: eu vou estar tão ocupado hoje que eu não vou orar, é parte do pressuposto de que nós podemos fazer algo sem o Senhor. Ele: sem mim nada podeis fazer. E tudo que nós produzimos sem oração é como aquela casa dos 3 porquinhos que sopra, né, e cai. Então trabalha para o vento, porque aquilo que nós não incluímos Deus, não encharcamos de Deus, aquilo que nós fazemos sem oração, sem jejum, sem meditação na palavra, é só canseiro e enfado. E por mais que pareça absurdo, né, já temos pouco tempo, ainda vamos parar, dar pausa para orar, meditar na palavra, estar junto com os irmãos. Parece que nós vamos ter menos tempo, mas na verdade não. Menos com Deus é mais. Porque quando nós voltamos à tarefa, nós voltamos com ânimo renovado. Por exemplo, os irmãos que saíram nessa chuva e vieram na ceia vão ter uma semana muito ungida, porque reabasteceram a sua fé, o seu ânimo, e é profético que 2 ligar na terra está ligado no céu. Os irmãos estavam assistindo pela internet, no gravado fora de Curitiba. Então eu vejo, pessoal, que quando você honra a Deus, Ele também te honra. E a falta de oração aumenta a tribulação. O que a gente diminui de oração, aumenta de aflição, de engano, tribulação. Aumenta de brecha também. E falta de oração faz com que você se torne uma presa fácil para o inimigo te enganar, te roubar, nos roubar, né? Podemos nos incluir. A falta de oração faz com que o inimigo, através das brechas, consiga fazer com que tudo dê errado. Trava tudo, pessoal. Que nem um celular que está travado, tem que se reiniciar. E esse reiniciar é se arrepender e se converter. E se voltar para Deus para valer. Agora eu vou orar, eu vou meditar, agora eu vou pegar firme. Como a igreja primitiva, eles estavam todos os dias no templo, né? Eles disseram: quanto a nós, perseveraremos na palavra e na oração. Atos 6:5. E isto é um hábito maravilhoso. Quando nós estamos naquele pique de oração, palavra, estando com os irmãos, meditando, né? O Salmo 27:4, uma coisa pedi ao Senhor, que todos os dias possa estar junto com meus irmãos, contemplando a formosura do Senhor, aprendendo o seu santo tempo. Então você ora sozinho, você ora com os irmãos, você estuda a Bíblia sozinho, você estuda com os irmãos, você ouve a Deus sozinho, Deus fala diretamente com você e Ele confirma através do corpo, cada um com o seu dom. Isso é segurança, no conselho, na multidão de conselheiros a segurança. É uma coisa bonita, pessoal, que a oração, ela faz com que não haja esses espinhos, a semente cresce. O terreno que não tem profundidade, que não tem oração, que não tem comunhão, comunicação com Deus, logo ele é invadido por espinhos. Então a pessoa vive se machucando, não consegue avançar,
fica uma quiçarça, né, como se diz, tudo rodeado de espinhos, o caminho do ímpio. A pessoa fica ali realmente sendo invadida e ela se conforma, é o que nós lemos aqui no texto. Passei pelo campo do preguiçoso. E a preguiça espiritual, meus irmãos, a pessoa pode estar se dedicando muito nas suas atividades, mas a preguiça espiritual está nas atividades e armas espirituais. Preguiça espiritual é oração, jejum, meditação na palavra, estar junto com os irmãos. A pessoa pode ser preguiçosa no sentido de receber unção e ser dedicada naquilo que é secular.